Filha, eu vi quando você percebeu que não era mais como antes. Vi o silêncio crescer entre vocês. Vi as conversas ficarem mais curtas. Vi o amor tentar permanecer enquanto o coração já sentia que algo estava se despedindo. Eu estava lá no último olhar, no abraço que demorou um pouco mais, na frase que ficou presa na garganta quando você entendeu que aquele amor estava partindo e que não adiantava insistir como antes. Antes que você pense que essa dor é pequena demais para mim, escute com atenção. Eu conheço a dor de perder alguém que ainda está vivo. Você não perdeu apenas uma pessoa. Você perdeu planos, rotinas, promessas, um futuro que você já tinha imaginado em silêncio. E o mundo seguiu, como se nada tivesse acontecido. Mas você ficou ali, tentando entender onde foi que tudo se quebrou, em que ponto o amor começou a ir embora sem pedir licença. Hoje, eu te trouxe até aqui porque eu sei como dói amar sozinho. Sei como dói continuar sentindo quando o outro já decidiu partir. Sei como é difícil aceitar que, às vezes, amar não é suficiente para fazer alguém ficar. Ao longo deste vídeo, você vai ouvir a voz de uma mulher que viveu essa mesma ruptura. Ela vai colocar em palavras a dor que você tenta organizar dentro de si. Você vai ouvir um pedido que não é para o amor voltar, mas para o coração não morrer no processo. E então, você vai me ouvir acolher, orar e tocar exatamente no lugar onde você se sente rejeitada, substituída ou esquecida. Não feche este vídeo antes do fim. Existe algo que precisa ser dito para você. Algo que pode mudar a forma como você carrega esse fim. Se você sente que uma parte de você foi embora com quem partiu, se você ainda espera mensagens que não chegam, se você se pergunta em silêncio por que não foi suficiente, fique comigo. Eu não vim te dizer que foi fácil. Eu não vim minimizar a dor. Eu não vim te apressar para superar. Eu vim te lembrar que o amor que partiu não levou o seu valor com ele. Que o fim desse relacionamento não definiu quem você é. E que a história não termina no momento em que alguém decide ir. Permaneça até o final. Porque hoje, mais do que falar sobre um amor que acabou, eu quero cuidar do coração que ficou. E te ensinar a seguir sem perder a si mesma. Eu não sei dizer exatamente quando começou a acabar. Não houve uma briga final, nem uma frase definitiva. Foi mais sutil. Um afastamento lento, quase educado. Como se o amor estivesse indo embora em silêncio, para não fazer bagunça. No começo, eu tentei ignorar. Disse a mim mesma que era cansaço, rotina, fase difícil. Eu quis acreditar que o que sentíamos ainda estava ali. Só precisava de um pouco mais de esforço. E eu me esforcei. Eu puxava a conversa quando o silêncio crescia. Eu insistia quando a resposta vinha curta. Eu tentava ser mais paciente, mais compreensiva, mais tudo. Mas amar sozinho cansa. Houve um dia em que eu percebi que já não éramos dois tentando. Era só eu. O jeito de olhar mudou, o toque ficou raro. As promessas começaram a soar vazias. E o que mais doeu não foi a distância em si, mas a sensação de que eu estava perdendo alguém que ainda estava ali. Sentado ao meu lado, falando comigo, mas já longe por dentro. Eu comecei a me perguntar onde foi que eu errei. Se eu falei demais, se eu exigi demais, se eu fui pouco. Essas perguntas viram martelo na cabeça da gente. Eu revivia conversas antigas tentando encontrar o ponto exato da quebra. Tentava identificar a frase errada, o dia errado, a atitude que poderia ter sido diferente. Como se, encontrando o erro, eu pudesse voltar no tempo. Mas o tempo não volta. Chegou o dia da conversa que eu temia e, ao mesmo tempo, esperava. Porque viver na dúvida dói, mas viver na confirmação também. Quando ele falou que não sentia mais como antes, algo em mim caiu no chão. Não foi só o relacionamento que terminou. Foi a ideia de futuro. Foi a rotina imaginada. Foi a segurança de ter alguém. Eu lembro do momento exato em que fiquei sozinha depois disso. A casa parecia maior. O silêncio parecia mais alto. Tudo estava no mesmo lugar, mas nada parecia igual. E aí veio a parte mais cruel, o depois.
O depois é quando ninguém mais vê. É quando você deita na cama e o lado vazio pesa. É quando você pega o celular e lembra que não tem mais para quem mandar mensagem. Eu ainda acordava esperando o bom dia. Ainda pensava em contar coisas do meu dia. Ainda sentia vontade de compartilhar, mas o outro lado não estava mais ali. Existe um tipo de dor muito específico em continuar amando alguém que decidiu partir. Não é só saudade, é um amor sem endereço. É afeto sem destino. Eu tentava seguir a vida. Trabalhar, sair, sorrir quando precisava. Mas tudo parecia acontecer em câmera lenta. Como se uma parte de mim tivesse ficado presa naquele último nós. As pessoas diziam que eu precisava ser forte, que o tempo cura, que era melhor assim. Mas ninguém ensina como atravessar o vazio de repente. Ninguém ensina como desmontar sonhos que já estavam montados. Eu me perguntava se eu tinha sido insuficiente, se eu não tinha amado do jeito certo, se outra pessoa faria melhor. A comparação começou a me corroer. Eu olhava para mim e só via falhas. O amor que partiu levou junto a minha autoestima. E o mais difícil era aceitar que não houve um vilão claro. Não houve traição, não houve escândalo. Houve apenas um coração que decidiu ir embora. E isso dói porque não há onde apontar a raiva. Então ela volta para dentro. Eu senti raiva de mim. Do meu jeito de amar, da minha entrega. Comecei a pensar que talvez eu tivesse amado demais. Que isso assusta. Que isso cansa. Que isso faz as pessoas irem embora. Então comecei a tentar diminuir quem eu era. Menos emoção, menos expectativa, menos amor, como se isso pudesse me proteger no futuro. Mas, naquele momento, não protegia. Só doía. Eu tentava me convencer de que estava tudo bem, mas à noite a verdade aparecia. Era ali que o choro vinha sem pedir licença. Era ali que eu sentia falta do que foi e do que nunca seria. A pior parte não era só a saudade. Era a rejeição silenciosa. Era saber que alguém te conheceu por inteiro e, ainda assim, decidiu ir. Isso fere a identidade da gente. Eu me sentia quebrada, não dramaticamente, mas de um jeito silencioso, profundo. Havia dias em que eu me perguntava se algum dia eu conseguiria amar sem medo de novo, se eu conseguiria confiar, se eu conseguiria me abrir sem lembrar da dor. Porque quando um amor parte, ele não leva só o presente. Ele deixa marcas no futuro. Eu tentava rezar, mas minhas palavras saíam confusas. Eu perguntava a Deus por quê. Perguntava o que Ele queria me ensinar. Perguntava se aquilo era castigo, livramento ou apenas a vida acontecendo. E o silêncio me assustava. Eu sentia falta não só da pessoa, mas de quem eu era quando amava, da leveza, da esperança, da fé simples de acreditar que daria certo. O fim me deixou mais desconfiada, mais fechada, mais cansada. Eu comecei a achar que amar era perigoso demais. Que se entregar sempre termina em perda. Que talvez fosse melhor não criar laços profundos. Mas, ao mesmo tempo, eu não queria viver sem amar. Esse conflito me partia por dentro. Eu carregava perguntas que ninguém conseguia responder. Por que ele foi embora? Por que não lutou? Por que eu fiquei? E, no fundo, a pergunta mais dolorosa: por que eu não fui suficiente para ficar? Eu sei que essa pergunta não é justa, mas ela aparece mesmo assim. Hoje, ao falar tudo isso, eu percebo que a dor não estava só na partida. Estava na forma como eu me vi depois dela menor, menos digna, menos escolhida. Eu ainda não sei como tudo isso vai se resolver. Não sei quando vai parar de doer. Não sei como vou amar de novo, mas sei que carregar isso sozinha não dá mais. Por isso eu falo, por isso eu abro o coração. Porque a dor de ver um amor partir não é algo que se supera rápido. É algo que se atravessa menos com ajuda. E, mesmo quebrada, eu ainda espero que exista um jeito de seguir sem perder quem eu sou. Filha, eu vi quando você percebeu que não era mais como antes.
Vi o silêncio crescer entre vocês. Vi as conversas ficarem mais curtas. Vi o amor tentar permanecer enquanto o coração já sentia que algo estava se despedindo. Eu estava lá no último olhar, no abraço que demorou um pouco mais, na frase que ficou presa na garganta quando você entendeu que aquele amor estava partindo e que não adiantava insistir como antes. Antes que você pense que essa dor é pequena demais para mim, escute com atenção. Eu conheço a dor de perder alguém que ainda está vivo. Você não perdeu apenas uma pessoa. Você perdeu planos, rotinas, promessas, um futuro que você já tinha imaginado em silêncio. E o mundo seguiu, como se nada tivesse acontecido. Mas você ficou ali, tentando entender onde foi que tudo se quebrou, em que ponto o amor começou a ir embora sem pedir licença. Hoje, eu te trouxe até aqui porque eu sei como dói amar sozinho. Sei como dói continuar sentindo quando o outro já decidiu partir. Sei como é difícil aceitar que, às vezes, amar não é suficiente para fazer alguém ficar. Ao longo deste vídeo, você vai ouvir a voz de uma mulher que viveu essa mesma ruptura. Ela vai colocar em palavras a dor que você tenta organizar dentro de si. Você vai ouvir um pedido que não é para o amor voltar, mas para o coração não morrer no processo. E então, você vai me ouvir acolher, orar e tocar exatamente no lugar onde você se sente rejeitada, substituída ou esquecida. Não feche este vídeo antes do fim. Existe algo que precisa ser dito para você. Algo que pode mudar a forma como você carrega esse fim. Se você sente que uma parte de você foi embora com quem partiu, se você ainda espera mensagens que não chegam, se você se pergunta em silêncio por que não foi suficiente, fique comigo. Eu não vim te dizer que foi fácil. Eu não vim minimizar a dor. Eu não vim te apressar para superar. Eu vim te lembrar que o amor que partiu não levou o seu valor com ele. Que o fim desse relacionamento não definiu quem você é. E que a história não termina no momento em que alguém decide ir. Permaneça até o final. Porque hoje, mais do que falar sobre um amor que acabou, eu quero cuidar do coração que ficou. E te ensinar a seguir sem perder a si mesma. Jesus, eu não vim pedir que ele volte. Eu demorei para admitir isso, mas hoje eu sei, pedir para alguém ficar quando já decidiu ir só me machuca mais. Então eu não vou te pedir isso. O que eu preciso pedir agora é algo mais difícil. Eu preciso pedir para não me perder depois desse fim. Porque, desde que ele foi embora, eu sinto que uma parte de mim ficou presa naquele nós que não existe mais. Eu sigo os dias, faço o que precisa ser feito. Mas por dentro eu ainda estou tentando entender como tudo terminou assim. Jesus, eu confesso que ainda espero. Espero mensagens que não chegam. Espero sinais que não vêm, espero que algo mude mesmo sabendo que não vai. E essa espera está me consumindo. Eu me peguei vivendo em função de lembranças. Revendo conversas, fotos, promessas. Tentando encontrar um detalhe que explique por que não fomos suficientes. Por que o amor não ficou. Eu sei que isso não me faz bem, mas eu não sei como parar. Eu confesso que me comparei. Comparei quem eu sou com quem poderia ter ficado. Comparei minha entrega com a ausência dele. E sempre saí perdendo. Isso me fez duvidar de mim, do meu valor, do meu jeito de amar. Jesus, eu não quero que essa dor defina quem eu sou daqui pra frente. Eu não quero me tornar alguém desconfiada, fechada, fria menos só para não sofrer de novo. Mas eu também não quero continuar vivendo aberta demais, sangrando em silêncio. Eu preciso de equilíbrio. Eu preciso de cura. Eu confesso que, em alguns momentos, eu me culpei. Pensei que talvez eu tivesse amado demais. Que talvez eu tivesse exigido demais. Que talvez, se eu tivesse sido menos, ele teria ficado. Esses pensamentos me machucam, Jesus, porque eles me fazem acreditar que eu precisei diminuir quem eu sou para ser amada. E eu não quero carregar essa mentira comigo. Se houve erros meus, me mostra com clareza, não com acusação. Se houve limites que eu não coloquei, me ensina. Se houve dependência emocional, me ajuda a enxergar.
Mas não me deixa sair dessa história achando que amar é um defeito. Jesus, eu estou cansada de tentar ser forte o tempo todo. Cansada de ouvir que vai passar quando ainda dói. Cansada de me cobrar superação enquanto meu coração ainda está em luto. Eu perdi alguém importante. Isso é uma perda real. Então eu te peço, me ajuda a atravessar esse luto sem endurecer o coração. Eu não quero apagar o que vivemos. Não quero fingir que não foi importante. Mas eu também não quero ficar presa a algo que já terminou. Me ensina a soltar sem me sentir ingrata. Me ensina a seguir sem sentir que estou traindo o que sentimos. Me ensina a deixar ir sem me quebrar por dentro. Jesus, eu tenho medo do depois. Medo de não conseguir amar de novo. Medo de repetir padrões. Medo de escolher errado. Mas viver com medo também não é viver. Eu preciso que o Senhor cure o lugar onde eu me senti rejeitada. O lugar onde eu me senti substituída. O lugar onde eu comecei a acreditar que não fui suficiente. Porque, desde que ele foi embora, essas palavras ficaram ecoando dentro de mim. Não bastou, não segurou. Não foi o bastante. Eu entrego essas frases agora. Eu não quero mais viver me medindo pelo fim de um relacionamento. Jesus, eu preciso aprender a estar sozinha sem me sentir vazia. Preciso aprender a me escolher sem culpa. Preciso aprender a confiar que o Senhor não erra quando permite certos fins. Se esse amor acabou, me ajuda a não carregar esse fim como sentença. Me ajuda a não viver tentando provar algo que já não precisa ser provado. Eu não peço respostas para tudo. Eu peço paz para o coração. Eu não peço que a dor suma de uma vez. Eu peço que ela não me governe. Eu coloco diante do Senhor tudo que ainda dói. As lembranças boas. As saudades inesperadas. Os dias em que o vazio aperta mais forte. Cuida de mim nesses dias. Me ajuda a não procurar no outro que só o Senhor pode me dar agora. Segurança, identidade, descanso. Eu não quero viver mendigando amor. Eu quero aprender a receber o amor certo, no tempo certo, do jeito certo. E, se um dia houver um novo amor, que ele não seja para preencher um buraco, mas para compartilhar uma vida que já está inteira. Hoje, Jesus, eu entrego esse relacionamento que acabou. Entrego o que foi. Entrego o que poderia ter sido. Entrego o que eu ainda imaginava. E te peço, não me deixe sair dessa história menor do que eu entrei. Me reconstrói com cuidado. Me ensina a amar sem me perder. Me devolve a esperança, não em alguém, mas na vida. Eu estou aqui, com um coração ferido, mas disposto a aprender a bater de novo. Filha, vem para mais perto agora. Eu ouvi cada palavra que você disse. Ouvi aquilo que você falou em voz alta e também aquilo que você nunca conseguiu dizer a ninguém. Eu vi o momento em que o amor partiu. Vi quando você tentou ser forte. Vi quando você chorou sozinha para não incomodar. E eu preciso que você saiba, com toda a clareza, eu não te abandonei naquele fim. Quando ele foi embora, eu fiquei. Quando as mensagens cessaram, eu permaneci. Quando o silêncio tomou conta, eu te sustentei. Mesmo quando você não sentiu. Você não foi rejeitada como pessoa. Você viveu um fim que não estava sob o seu controle. E isso faz diferença. Agora, deixe-me tocar nesse lugar onde você se sentiu insuficiente. Onde você começou a acreditar que precisava ser menos para que alguém ficasse. Onde você confundiu o fim de um relacionamento com o fim do seu valor. Essa dor não define quem você é. Ela apenas revela o quanto você foi capaz de amar. Feche os olhos do coração por um instante. Respire e receba. Pai de amor, eu coloco minhas mãos sobre essa filha que carrega um luto silencioso. Ela perdeu alguém que ainda vive, e isso tem pesado como uma ausência constante. Eu toco agora o coração ferido pela rejeição. Toco a mente cansada de perguntas sem resposta. Toco a alma que tentou seguir em frente enquanto ainda sangrava. Onde houve ruptura, eu estabeleço cuidado. Onde houve silêncio, eu libero presença. Onde houve sensação de abandono,
Eu afirmo pertencimento. Filha, você não precisa se encolher para ser amada. Você não precisa diminuir sua intensidade para caber. Você não precisa mudar sua essência para ser escolhida. Amar não foi o seu erro. Se entregar não foi fraqueza. A dor que você sente não é sinal de fracasso. Eu curo agora o lugar onde você se sentiu trocada, onde você se comparou, onde você passou a duvidar de si. Que caia agora toda mentira que diz: eu não fui suficiente, eu não consegui segurar, algo em mim faltou. Essas palavras não vieram de mim. Eu te vejo inteira, vejo sua história completa, vejo sua coragem de amar mesmo com medo. Agora, Espírito Santo, entra nesse espaço onde a saudade aperta de repente, onde o vazio aparece sem aviso, onde o coração tenta voltar para o que já acabou. Traz paz, traz ordem, traz descanso. Filha, você não precisa mais viver esperando algo que não vai voltar. Não porque não foi importante, mas porque o que passou cumpriu o papel que precisava cumprir. Alguns amores não ficam para sempre, mas deixam lições que te preparam para algo maior. Você não perdeu tempo. Você não perdeu valor. Você não perdeu a chance de ser feliz. Eu não permiti esse fim para te destruir. Eu permiti para te proteger de viver em algo que já não sustentava mais quem você é hoje. Eu sei que aceitar isso dói. Eu sei que soltar machuca. Mas ficar onde não há reciprocidade machuca mais. Agora, eu te ensino a soltar sem se culpar, a seguir sem se fechar, a lembrar sem se prender. Você não precisa arrancar o sentimento de uma vez. Cura é processo, não violência contra o próprio coração. Eu estarei com você nos dias bons e nos dias em que a lembrança voltar mais forte. Quando a saudade bater, lembre-se, ela não é ordem para voltar. É apenas sinal de que algo foi real. E o real pode ser honrado sem ser retomado. Filha, levante-se com o coração mais leve agora. Não porque tudo se resolveu, mas porque você não está mais sozinha nessa travessia. Você ainda vai amar, ainda vai confiar, ainda vai sorrir de verdade. Mas antes disso, você vai se reencontrar. Eu estou cuidando de você. Estou fechando feridas que você nem sabia nomear. Estou preparando o seu coração para viver sem mendigar amor. Descansa, entrega, confia. O amor que partiu não levou sua capacidade de amar. Ele apenas abriu espaço para que você aprenda a se escolher também. Eu fico com você. E enquanto eu estiver aqui, você não caminha quebrada. Filha, agora que você ouviu, chorou e entregou, eu preciso te ensinar como seguir. Porque o fim de um amor não termina quando a pessoa vai embora. Ele continua nos hábitos, nas lembranças, nos pensamentos que aparecem do nada. E se você não aprender a caminhar depois da partida, vai continuar vivendo como se algo ainda estivesse pendente. Nem todo fim é castigo. Nem toda perda é fracasso. E nem toda partida é rejeição. Alguns amores não acabam porque faltou sentimento. Acabam porque já não havia espaço para crescimento dos dois lados. E insistir em permanecer onde só um luta é se abandonar aos poucos. Eu sei que você se pergunta se deveria ter tentado mais. Se deveria ter sido diferente. Se deveria ter esperado mais um pouco. Mas escute com atenção. O amor saudável não exige que você desapareça para que o outro fique. Você não foi chamada para implorar por permanência. Você foi chamada para viver reciprocidade. O fim que você viveu não anula o que foi real. Ele apenas encerra um ciclo que já tinha cumprido o que precisava cumprir. Não transforme a saudade em corrente. Não faça do passado um lugar de moradia. Você pode honrar o que foi sem viver presa ao que acabou. Há uma diferença entre lembrar com gratidão e voltar por carência, entre sentir falta e se perder tentando reviver. Eu não te peço para apagar sentimentos. Eu te peço para não permitir que eles governem suas decisões. Agora começa uma fase nova. Aprender a ficar sem se sentir incompleta. Aprender a se escolher sem culpa. Aprender a caminhar sem esperar que alguém volte para que você siga. Você não precisa endurecer o coração para se proteger. Você precisa fortalecê-lo com verdade. O amor que partiu não levou sua capacidade de amar. Ele revelou onde você precisa de cura, maturidade e limites. Você vai aprender que nem todo silêncio precisa de resposta.
que nem toda ausência precisa ser preenchida, que nem todo vazio é sinal de perda. Às vezes é espaço para algo novo nascer. Não tenha medo do tempo sozinho. Eu uso o tempo para organizar o que a dor bagunçou. Nesse tempo, você vai se reencontrar. Vai lembrar de quem você é fora daquele nós. Vai redescobrir sua força, sua fé, sua identidade. E quando você estiver inteira de novo, não procurando alguém para te salvar da solidão, mas para caminhar ao seu lado, o amor certo não vai te pedir para diminuir, não vai te fazer duvidar de si, não vai te deixar com medo de perder. Até lá, viva, cuide de você, permita-se sentir, mas não se prenda. Eu estou fechando ciclos que você não conseguiria fechar sozinha. Estou te ensinando a confiar mais em mim do que em promessas humanas. Estou te preparando para viver algo que não te quebre. Nem tudo que vai embora leva algo seu. Algumas partidas apenas devolvem você para si mesma. Respire. Não se apresse. O que é seu encontra você no tempo certo. Filha, antes de irmos adiante, eu quero orar com você. Não como quem se despede, mas como quem sela o que começou aqui. Feche os olhos do seu coração agora. Respire fundo. E apenas permita-se estar. Pai de amor, eu apresento a Ti esse coração que foi ferido pela partida. Tu viste o amor que se entregou. Viste o esforço que tentou manter o que já estava se desfazendo. Viste as lágrimas silenciosas que ninguém enxugou. Agora, eu peço, toca onde ainda dói. Cura onde ainda sangra. Descansa onde ainda há cansaço. Quebra toda ligação que ainda prende essa filha ao que acabou. Não para apagar o que foi vivido, mas para libertá-la do peso de viver esperando o que não volta. Onde houve rejeição, estabelece identidade. Onde houve vazio, estabelece presença. Onde houve confusão, estabelece paz. Que essa filha não saia daqui apenas aliviada, mas reposicionada. Que ela aprenda a amar sem se anular. Que ela aprenda a soltar sem se culpar. Que ela aprenda a viver sem mendigar amor. Guarda sua mente quando as lembranças voltarem. Guarda seu coração quando a saudade apertar. Guarda seus passos para que ela não volte por carência a lugares que já não a sustentam. Eu declaro agora, esse fim não define o futuro dela. Essa partida não diminui quem ela é. Essa dor não terá a palavra final. Amém, filha. Agora que você orou comigo, é hora de decidir como você vai caminhar daqui para frente. Não se trata de esquecer. Se trata de não viver presa. Você não foi curada para voltar a ser quem era antes do amor partir. Você foi curada para ser mais consciente, mais inteira, mais firme. O que acabou não te roubou a capacidade de amar. Apenas revelou onde você precisava de cura, limites e amadurecimento. Agora você escolhe. Não viver esperando mensagens, não viver revivendo conversas, não viver se perguntando por que não foi suficiente. Você escolhe se levantar do lugar da espera e caminhar no lugar da vida. Se este vídeo falou com você, se em algum momento você chorou, respirou diferente ou sentiu alívio, não ignore isso. Escreva nos comentários, se quiser, apenas uma frase simples. Jesus, eu entrego esse amor que partiu. Não para se expor, mas para declarar que você não vai mais carregar isso sozinha. Compartilhe este vídeo com alguém que também perdeu um amor e ficou preso nesse luto silencioso. Às vezes, tudo o que alguém precisa é ouvir que não está quebrado por amar. Permaneça neste canal. Aqui não é um lugar de pressa. É um lugar de processo, de cuidado e de restauração. E quando o passado tentar puxar você para trás, lembre-se do que eu te digo agora. Você não é alguém que foi deixada. Você é alguém que está sendo conduzida. Caminhe com calma. Caminhe com verdade. Caminhe comigo. Eu estou com você nos dias bons e nos dias em que o coração ainda aperta. E enquanto eu estiver com você, nenhum fim será em vão. Vá, viva, e não leve consigo o que já cumpriu o seu tempo. Eu sigo com você.